Dois corpos, um animal, pelo qual o espírito comunica com o mundo material, outro, espiritual, fluídico e incorruptível, que serve de intermediário entre a alma e o corpo material. Desta opinião participaram sábios eminentíssimos, desde a mais remota antiguidade, e participam a escola espírita, que distingue o corpo espiritual, com o nome de perispírito. Este nos dá a chave dos fenômenos psicológicos, e, sem ele, seria de todo incompreensível a manifestação ou a influência do princípio inteligente sobre o organismo humano. Ele é também um raio de luz no mistério da ressurreição da carne, que seria inadmissível, caso se referisse à ressurreição dos corpos animais. Com tais precedentes, a obscuridade que envolve a comunicação espírita cessa completamente e começa-se a ver, com alguma claridade, a existência da lei que rege o fato. Duas coisas há a estudar no fato da comunicação: a transmissão do pensamento e a força que dirige o movimento da pena ou de outro qualquer objeto. A primeira, isto é, a transmissão do pensamento, pode ser o resultado de uma corrente fluídica entre o espírito livre que se move no fluido universal e a inteligência do homem. A segunda, isto é, o movimento da pena ou outro objeto, realiza o espírito com o seu invólucro fluídico sobre o fluido em que se acham mergulhadas as moléculas materiais do objeto em que se exerce a atividade do mesmo espírito. Isto que acabamos de dizer, não o damos como afirmações indiscutíveis, pois que não nos presumimos mestres em tão difíceis matérias. Apenas o indicamos aos que podem, com maior proficiência, levar além seus estudos, para que os sépticos se persuadam de que o espiritismo está na posse da verdade da fé, pelas vias da ciência. 8. Autenticidade das comunicações. Com raras exceções, as comunicações escritas são assinadas pelo espírito que as dita. Seus nomes são às vezes desconhecidos, porém, muitas outras, são de amigos ou de personagens que, por seu saber ou virtudes, se fizeram conhecidas na história da humanidade. No primeiro caso, não há dificuldade, pois que, não sendo o espírito conhecido, julgamo-lo pela comunicação que dá. No segundo, porém, quem nos assegura a autenticidade da assinatura? Quem nos assegura que foi realmente o espírito do nosso amigo, que moveu a mão do que escreveu o comunicado e, bem assim, que foi a personagem histórica que revela essa assinatura? Essas dificuldades, no entanto, são mais aparentes do que reais, e não devem ser motivo de desânimo na continuação da prática da mediunidade. Ainda mais, essa incerteza é necessária e proveitosa, já porque nos leva a estudar a verdade da comunicação, pondo-nos em constante vigilância contra as sugestões que possam induzir-nos a erro e desviar-nos do caminho do bem, já porque, por ela, se nos reserva completa liberdade de arbítrio e o mérito de nossos atos morais. A autenticidade das assinaturas só poderia ser provada, de maneira indubitável, pela visão constante dos espíritos, visão que seria nada menos que a evidência da nossa sorte futura e a anulação completa da nossa atividade individual. A evidência da autenticidade das assinaturas não poderá ser absoluta, porém, poderá sê-lo quanto seja suficiente para tranquilizar-nos. Já que não podemos verificar com segurança, pelos sentidos, que o espírito que nos fala é o que diz falar-nos, empreguemos todos os meios racionais para não sermos vítimas de uma substituição de nome que pode prejudicar-nos, do mesmo modo que sucede em nossas relações sociais, por causa da identidade da pessoa que nos escreve, sobre assunto de importância. Que faz quem recebe uma carta, em que se lhe ordena ou pede a entrega de valores ou documentos de grande interesse, a pessoa desconhecida, no caso da firma da carta será da pessoa que tem o direito de dar essa ordem. Consulta detidamente o conteúdo da carta e observa se está escrito de conformidade com os precedentes que essa firma oculta. Estuda se envolve alguma contradição ou conceito em desarmonia com os pormenores do assunto. E, se nada lhe provoca a suspeita, entrega os valores ou documentos, sem desconfiança e sem receios. Poderá acontecer que haja um engano, porém, nem tais enganos são comuns, porque, se dão uma ou outra vez, não interrompem a boa marcha das relações sociais. Pois bem, quando, em uma comunicação, virmos aparecer a firma de um amigo, de um irmão, de uma mãe, ou de qualquer pessoa que foi da nossa intimidade, estudemos se o caráter da comunicação está em harmonia com o da pessoa que a deu, e, se depois de escrupulosa e severa análise, reconhecermos perfeita conformidade, por que duvidarmos da autenticidade?
Se vier ela firmada por um espírito de cuja elevação não podemos duvidar, atento o nome que conquistou durante a sua passagem pela terra, temos o direito de exigir pensamentos elevados, conselhos úteis e proveitosos ensinos, consoantes com seus predicados em saber e em virtudes, e, se esta consonância se patenteia na comunicação, razão não temos para suspeitar da veracidade da firma, pois não é presumível que um espírito elevado substitua outro, sem ser por delegação deste. Pelo fruto se conhece a árvore, disse o divino mestre. Façamos aplicação desta prudente máxima, julguemos os espíritos por seus frutos, que são as comunicações, e, respeitando e aceitando as que nos encaminham para Deus, pela prática do bem, larguemos de mão as outras que, excitando a nossa concupiscência, tendem a desviar-nos do amor de Deus e do cumprimento do nosso dever. 9. Desconfiança prudente. Prece. Evocação. As comunicações frívolas, mesmo que sejam dignas de estudo, não por si, mas pelas considerações a que se prestam, produzem mais mal do que bem, pelo que, o dever do médium, que aspira a colher da sua faculdade o melhor fruto, é evitá-las, procurando sujeitar seus trabalhos mediúnicos ao critério de pessoas ilustradas. O médium pouco cauteloso é frequentemente vítima de certos espíritos que, sob a aparência de moralizá-lo e guiá-lo, o arrastam aos maiores absurdos. A experiência nos ensina que se deve desconfiar das comunicações devidos aos esforços individuais e isolados. Sem ir mais longe, vemos que os médiuns de que atualmente dispõe o Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, por cujo intermédio temos conseguido em nossas sessões importantíssimos resultados, alguns dos quais vêm consignados nesta segunda parte, se têm achado na dura necessidade de não praticarem a mediunidade, senão em presença de assistentes, pois que, sós, ou não obtém resultando algum ou, se obtém, são comunicações insulsas, afirmações falsas, frivolidades, e contradições. Jesus Cristo prometeu seu Espírito aos que se reunissem em seu nome, no amor do Pai e em caridade, termo e ponto de partida dos ensinamentos evangélicos. As orações coletivas, quando os que as fazem se unificam no mesmo desejo, para o mesmo fim, o melhoramento moral deles e da humanidade e a glorificação de Deus, obram com grande eficácia e atraem as bênçãos do céu. São uma prova de fervorosa humildade, e Deus ouve os rogos dos humildes, dos que, sentindo-se fracos e indignos dos favores superiores, unem suas aspirações em uma única e as elevam em comum. São esses, também, atos de verdadeira caridade, de solidariedade no bem, porquanto cada um deposita no acervo comum uma oferenda espiritual que sai dos tesouros da sua alma, formando tais oferendas uma nuvem de incenso que eleva a Deus seus bem-aventurados mensageiros. É esta a razão porque as comunicações alcançadas nos centros ou reuniões espíritas são incomparavelmente superiores às alcançadas por médiuns insulados. A oração que precede ao ato de o médium tomar a pena para receber as instruções espirituais, e que deve preceder a todo o ato mediúnico, recebe o nome de evocação. Dizemos que deve preceder a todo o ato mediúnico, porque os espíritos superiores sentem tanta repulsão pelos atos frívolos, como complacência em acudir aos chamados dos que lhes pedem auxílio, dispostos a aproveitarem seus conselhos. Pode assegurar-se, sem receio de que venha o fato desmentir, que os fenômenos da mediunidade, provocados e realizados sem a devida preparação, são sempre diretamente produzidos por espíritos superficiais ou imorais. Para merecermos de Deus as comunicações de que temos necessidade, precisamos pedi-las, mas pedi-las com fervor, recolhimento e bom desejo. No ato da evocação, principalmente o médium, e com ele todas as pessoas que o acompanham e desejam proveitosas instruções, devem elevar o seu coração a Deus com o maior fervor, pedindo-lhe um raio da sua divina luz e assistência de espíritos elevados, devem uniformizar seus desejos, subordinando-os à vontade soberana, e, por último, devem ter o propósito de glorificar a Deus pela caridade, isto é, de cumprirem a lei moral que nos prescreve o amor a Deus e a benevolência para com os homens, nossos irmãos. Observando, além disto, um religioso silêncio e evitando a curiosidade, a impertinência, o orgulho e a hipocrisia, pode-se esperar, com fundamento, a intervenção dos bons espíritos, atraídos pela bondade dos desejos, e sempre dispostos a contribuírem para o bem da humanidade. Meditem, no que acabamos de indicar,
Os católicos que temem as evocações, acreditando na existência do diabo, e reconhecerão que, mesmo que fosse real tal existência, Deus não poderia, em sua justiça, entregar-nos as sugestões daquele inimigo, quando lhe pedimos luz e proteção do íntimo de nossas almas. Feita a evocação, como fica exposto, devem-se esperar, com respeitoso recolhimento, os ensinos superiores, provocando-os com a continuação dos bons desejos, imã que atrai os espíritos que ministram a palavra do Altíssimo. E, pois que eles conhecem melhor do que nós as necessidades humanas e os meios mais eficazes de nos guiarem pelos retos caminhos da virtude, prudente será receber as inspirações que espontaneamente nos comuniquem, sem pretendermos sujeitá-los a perguntas sobre pontos determinados. Não obste isto aqui, num ou noutro caso, os consultemos sobre questões sérias, sempre, porém, procedendo com a maior cordura e humildade, e sem esquecer que a consulta deve ter um fim moral. Não pretendamos, jamais, descobrir por meio dos espíritos os segredos do futuro, nem meios de abreviar nossos trabalhos mentais, nem se devemos ou não praticar o que nos prescreve a consciência, porque, em tais casos, os espíritos que vivem na luz calar-se-ão, e virão a confundir-nos os que vivem de enganar e seduzir. 10. Continuação do mesmo tema. Contradições em que incorre a Igreja Católica. Convém desvanecer uma preocupação muito vulgarizada entre os que condenam ou ridicularizam o Espiritismo, sem conhecerem suas práticas, nem terem tomado o incômodo de estudar suas doutrinas. Supõe, de boa ou má fé, que os médiuns se atribuem o poder de obrigar os espíritos, de perturbar a paz dos sepulcros, arrancando deles, por meio de esconjuros ou palavras cabalísticas, as almas dos defuntos, de violar os segredos que oculta o silêncio da morte, de descobrir, pelos espíritos, os arcanos do porvir, em uma palavra, de ordenar a seu talante as manifestações de além-túmulo, nem mais nem menos como se exercessem domínio absoluto sobre o mundo espiritual. Se assim fosse, o Espiritismo seria realmente o maior dos sacrilégios e a mais orgulhosa das profanações, e mereceria o desprezo e os anatemas de quantos creem na existência de Deus e na imortalidade da alma. Por fortuna, semelhante suposição é caluniosa e balda de todo fundamento. Nenhum espírita tem a insensatez de atribuir-se autoridade de qualquer ordem sobre as almas e tudo espera da bondade dos seus próprios atos e da permissão divina. 35. Não basta dizer-se espírita, é preciso conhecer as doutrinas e práticas. Não faltam espíritas de nome, que entendem tanto do espiritismo, como a maior parte dos católicos romanos entendem do catolicismo romano. Nenhum pretende dominar a vontade dos que foram, antes, pelo contrário, busquem seus venerandos conselhos o melhoramento próprio e a vitória da virtude. Sabe que é filho de Deus e pede confiante a seu Pai, que é o Pai de toda a humanidade, luz para conhecê-lo e sentimento para amá-lo. É tão doce o nome de Pai. Ao pronunciarem nos lábios, abre-se o coração a todas as esperanças, porque o bom Pai dá a vida pela saúde de seus filhos, e nossa saúde está nas mãos do Pai que está nos céus. A evocação espírita não é um esconjuro supersticioso ou maléfico, é uma oração humilde e respeitosa, que se eleva ao Ser Supremo, a fim de que se digne inspirar-nos e fortalecer-nos na prática do bem, com o conselho dos espíritos que durante a vida terrena conquistaram, por suas virtudes, o prêmio dos justos e a admiração dos homens. É o terno suspiro do filho que invoca a proteção do Pai, é a fraqueza da criatura que se acolhe ao amparo do Criador, é o gemido dolorido do enfermo que procura a saúde, é o aceno da alma que deseja agradar a Deus e conhecer sua vontade, para respeitá-la e cumpri-la. Não são cristãos estes propósitos e estas práticas. Diferem, porventura, das práticas e propósitos que derivam da moral evangélica. São as evocações mais do que preces dirigidas a Deus, pela intercessão dos nossos protetores, os santos, tão eficazmente recomendadas pela Igreja Católica Romana. Se nossas súplicas chegam até aos seres ditosos que vivem nas esferas da felicidade imortal, com igual razão chegarão a nós suas santas inspirações. Assim o aceita a Igreja Romana, e pede frequentemente, para os homens, as inspirações superiores. Cada santo goza, em seu conceito, de uma prerrogativa especial, e nós devemos invocar este ou aquele, segundo a natureza de nossas necessidades. Assim, pois, podem ou não ser ouvidas as nossas preces.
podem ou não os santos exercerem nós suas proveitosas influências? Claro está que sim, pois, de outra sorte, as orações aos santos seriam coisas inúteis e estéreis. E, se podem, como Rômulo assevera, que é isto senão a comunicação entre os espíritos e os encarnados de que fala o Espiritismo? Se São João, por exemplo, pode inspirar nos sentimentos de ternura e São Paulo sentimentos de caridade, se Santa Luzia intervém na cura das enfermidades dos olhos, S. Roque na cura dos empestados, S. Romão nos desvairamentos, etc., etc., por que lhes negar o poder de fazer sensível sua intervenção? Em vida curavam as enfermidades da alma e do corpo, pela virtude de seus piedosos rogos, não podem, depois de glorificados, pôr em movimento uma pena. Cada nação, cada comarca, cada povo, venera em seus altares, de preferência, um determinado santo, que considera patrono e protetor e a ele recorre em suas necessidades e aflições, se veem ameaçados de tempestade, se dá algum tremor de terra, se a colheita corre perigo de perder-se, por falta de chuva, se alguma terrível enfermidade se desenvolve, o povo eleva fervorosos rogos ao seu santo tutelar e, por sua intervenção, a tempestade se amaina, o terremoto passa, a chuva rega os campos e as enfermidades cessam. O clero católico não só permite, mas também, felizmente, fomenta estas crenças. Mas, se um espírito bem-aventurado pode encadear os ventos, dissipar as nuvens e diminuir os horrores da peste ou de outra qualquer praga, por que lhe negar a faculdade de dirigir o movimento de uma mão, para transmitir piedosas admoestações? Para recorrer ao extremo de atribuir ao diabo as manifestações espirituais sensíveis, que condenam certos abusos. Não há povo, nem família, que não conserve, em sua tradição ou em sua história, a recordação de alguma dessas manifestações que se transmitem piedosamente de pais a filhos e de geração em geração, tradições que o clero católico tem recolhido e respeitado, sem pensar em combater-lhes a origem como prejudicial e diabólica. Aqui, é um espírito bem-aventurado que aparece envolto em um círculo de luz, ali, um rumor de correntes que quebra o silêncio da noite, além, uma mão que escreve com caracteres de fogo, no outro ponto, uma voz sepulcral que pede missas para sair do purgatório. Espíritos celestiais, demônios, condenados, almas penadas, de tudo há nas tradições vinculadas ao catolicismo e recolhidas em pequenos ou grandes volumes, para instrução e melhoramento dos fiéis. E sem embargo, como acabamos de manifestar e todo mundo sabe, jamais o clero romano impugnou por absurdas ou irreligiosas semelhantes tradições, aceitava a possibilidade dos fatos, como de permissão divina, ouvia relatá-los com piedosa unção, e com piedosa unção celebrava as missas e ajuntava os proventos que provinham das crenças da aparição das almas. Se for possível haver comunicado entre os espíritos e os homens, sem a intervenção do diabo, por que não ser hoje? E, se não é possível, porque o clero não lançou o anatema contra as comunicações, quando nelas se exigiam a celebração de missas e legados à igreja. Duas grandes verdades resultam do inconsequente procedimento da classe clerical. A primeira, a comunicação recíproca dos espíritos com os homens cabe dentro dos princípios verdadeiramente cristãos, pois que recebeu em dias não remotos o assentimento da igreja. Segundo, o clero sacrifica as suas conveniências pessoais à verdade dos princípios, para dizer que o espiritismo se propõe a destruir a religião cristã, quando, o que ele procura, e afirmá-lo, ainda que para consegui-lo seja forçoso arrancar a máscara aos que, sob a capa de religiosa piedade, exploram a ignorância dos fiéis. 11. Importância moral da comunicação. Objeção contraproducente. Considerações. Pelas considerações que precedem, podem os nossos leitores julgar da importância moral do fato da comunicação espírita, e, talvez, modificar a opinião formada ligeiramente, sem um exame imparcial e maduro do fenômeno. Nada de fantasmagorias, nada de práticas misteriosas, nada de conciliábulos na sombra, nada de profanações insensatas ou desconjuros e palavras cabalísticas, nada de mortos que se levantam das sepulturas para responderem ao chamado imperioso de um fraco mortal, que obedece à maléfica influência do maligno espírito. Preces piedosamente elevadas a Deus, na humildade dos nossos corações, como filhos e servos seus que somos, como fracas criaturas que pedem ao Senhor a força que lhes falta, misericórdia divina,
que envia um raio da sua luz aos que buscam em humildade e no desejo do bem, graças ao Altíssimo, pelas inspirações e favores alcançados da sua bondade onipotente. Eis o princípio e o fim da comunicação espírita. Eis as timbrosas práticas dos que, desenganados, buscam, em Deus, as verdades religiosas, que não têm podido encontrar na palavra dos homens. Antes de condenar tais práticas, é preciso negar a eficácia das orações, o poder consolador e benéfico dos bem-aventurados e a verdade das promessas evangélicas. O demônio do orgulho fala por vossa boca, dizem os sacerdotes romanos. Sois umas miseráveis criaturas, e atrevei-vos a presumir que podeis pôr-vos em relação com os santos. Não duvidamos confessar que somos fracos, que padecemos enfermidades da alma, que sentimos em nós o peso da concupiscência e de mil e mil misérias da nossa natureza, mas, por isso mesmo que estamos enfermos, deixai que peçamos a Deus, que é o melhor médico, o remédio para as nossas enfermidades. Por isto mesmo que somos fracos, não nos arranqueis a consolação de chamar em nosso auxílio a proteção superior. Isto não é orgulho, é humildade, é fé, é esperança, é adoração, é amor. Se Deus ouve, propício, as nossas preces, sem que o mereçamos, bendito seja Deus, que nos envolve em sua misericórdia infinita. Vós, porém, que nos encrespais e condenais, a vez de permitir que, por nosso turno, vos perguntemos, são vossos costumes tão puros e imaculados, vossos desejos tão santos, vossos propósitos tão nobres, vossa caridade tão exemplar, que mereçais comunicar-vos diretamente, não só com as criaturas celestiais, mas também com o próprio Deus e com Jesus Cristo em corpo e alma, como pretendeis fazê-lo no sacrifício da missa. Não vão nisto orgulho e insensatas pretensões? Porventura, o Supremo Senhor vinculou o monopólio de seus dons à classe sacerdotal? Ignorais que em Deus não há preferências nem exclusões, quer para as pessoas, quer para as classes, que, como diz o profeta, jamais deixe de atender às súplicas dos corações contritos e humildes, cor contrictus et humiliatus, Deus não despiciute. Caso somente os justos pudessem esperar a comunicação superior, quantos dos vossos pronunciariam em vão as frases sacramentais? A comunicação com os espíritos, tomadas as disposições necessárias, é um ato eminentemente cristão. Assim o entende o Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, e assim o entenderão, seguramente, os nossos leitores, que tenham acompanhado, com juízo imparcial, o curso de nossas observações filosófico-religiosas. Um ano antes, não éramos espíritas, e hoje, somos. Começamos pelo estudo das doutrinas, e as doutrinas, que se recomendam pela sublimidade da sua moral, nos atraíram. Examinamos os fatos com vistas indagadoras, e os fatos nos têm trazido ao terreno das mais arraigadas convicções, e vimos neles a sanção dos princípios. Temerosos das dificuldades que oferece a parte experimental, procuramos cercá-la das mais escrupulosas precauções e os resultados atestam que não trabalhamos em vão. Disto julgarão nossos leitores pela série de comunicações que adiante publicamos, obtidas por este círculo, e para cujo valor e importância chamamos, muito particularmente, sua ilustrada e benévola atenção. Comunicações ou Ensinos dos Espíritos. 1º, maio de 1873. Amigos meus, rompei com os vossos escrúpulos e com as considerações humanas, para dedicar-vos à defesa das verdades que vos são ensinadas. Lúculo. Esta comunicação foi a primeira que recebemos em nosso centro de estudo das doutrinas espíritas. Algumas tinham sido anteriormente dadas a membros do centro, e entre elas aparece o nome de Lúculo, como protetor de um deles, aconselhando a formação de um centro de estudos, que ele prometia proteger e dirigir espiritualmente. Julgamos a propósito declarar que em nenhuma das comunicações que transcrevemos, cujos originais conservamos para serem apresentados aos que desejam examiná-los, introduzimos alterações de espécie alguma, nem de conceitos, nem de palavra, nem de letra. Elas são inseridas tal como foram inspiradas. E admirável que nos ditos originais não apareçam correções nem emendas, não obstante o indiscutível mérito de alguns sob duplo aspecto científico e literário. Tampouco nos julgamos autorizados a suprimir os nomes com que aparecem assinados, pois os consideramos como parte integrante das comunicações.
Alguns são tão venerados, que bem quereríamos ocultá-los, pelo respeito que nos merecem. Porém, esse mesmo respeito nos priva de suprimir da revelação uma só palavra que seja. Não as publicamos, porque resolvemos não publicar comunicações particulares, nem mesmo as recebidas no círculo, que não tem o objetivo desta segunda parte, que é apresentar à consideração do leitor um conjunto delas, que possa servir de fundamento a seguro juízo acerca da marcha e da importância dos resultados mediúnicos, obtidos em Lérida no curto espaço de alguns meses. Compreende-se, pois, do exposto, que a formação do círculo foi devida à iniciativa dos espíritos, e que seus fundadores não fizeram mais que corresponder às inspirações do alto. 2 graus, maio de 1873. Queridos irmãos, cerrai vossos peitos aos conselhos do egoísmo, e abri-os ao amor dos homens, vossos irmãos em espírito e verdade. Não temais. Lúculo. Todas as comunicações que publicamos foram dadas espontaneamente. Acreditamos sempre que não somos nós que haveremos de dirigir o ensino dos espíritos, mas sim que devemos recebê-los da forma e sobre os pontos que seja Deus servido nos conceder. A comunicação supra a síntese dos deveres do homem para com a humanidade, é a palavra de Jesus, e o diabo, se existisse, jamais falaria como o Cristo, nem seria propagandista da moral evangélica. 3 graus, junho de 1873. Cada dia vossa razão julgará mais admiráveis as lições de moral que tem por fundamento o amor do próximo e por termo o amor de Deus. Não vos esqueçais de que amanhã tereis de responder-lhe a vossa coração, porque o tendes em vossas mãos, e sois responsáveis pelas obras de vossas mãos quando movidas pela razão. S. Luís Lúculo, mestre e guia espiritual do círculo, tinha anunciado, em uma comunicação particular, que viriam ilustrar-nos e firmar-nos na fé alguns espíritos superiores, e esta promessa começou a ser cumprida com a comunicação número 3. Em outras, obtidas por diferentes médiuns e inspiradas por distintos espíritos, se declara que Lúculo é espírito de elevadíssima categoria. O círculo cristiano espiritista honra-se e compraz em dar-lhe aqui público testemunha do respeito e da gratidão que lhe deve. 4 graus, junho de 1873. Nunca imagineis que possa Deus permitir abuso e sofisma ou fraude, quando se invocar seu misericordioso nome. Fenelon. 4 palavras que encerram irrecusável máximo e a mais explícita negação da intervenção diabólica, nos atos em que se invoca com fervor o auxílio do Altíssimo. Não, ainda que o clero romano afirme o contrário, não é possível que Deus permita, ao espírito maléfico, envolver-nos e confundir-nos no momento em que procuramos o amparo da divindade. Uma tal hipótese, ou é aberração da razão e do sentimento, ou é blasfêmia abominável. 5 junho de 1873. Aspirais a conhecer os segredos do mundo espiritual e eterno, mas, para obterdes tão alto favor, é preciso que passeis por provas que vos façam dignos e merecedores. Não deixeis de orar e de amar, pois que a verdade só se chega pela prática constante da oração e do amor. Fenelon. Sublimes, estas últimas palavras do que foi arcebispo de Cambrai. São os compêndios da doutrina de Jesus, a caridade pelo amor de Deus e do próximo. Penetrem estas máximas no coração do povo, e a sociedade será salva. Fenelon ensinava e praticava, pois dele se lê que se fez amado da sua diocese, por seus hábitos caritativos, e admirado do mundo, por sua sabedoria. Isto, porém, não o salvou da intolerância romana, que condenou seu livro, Explicação das Máximas dos Santos. Igual sorte tiveram muitos gênios. 6 junho de 1873. Humilhai vossos pensamentos e vosso coração aos pés daquele, que em vão procurarão os homens definir e conhecer. Irmãos meus, a ideia de Deus está gravada em tudo que não é Deus. Na caridade encontrareis a luz, que vos dará a percepção, ainda que pálida, da natureza divina. Erige, em vosso coração, um altar ao Deus desconhecido, e proclamai seu nome, e fazei que lhe rendam cultos que vos ouvirem. São Paulo. Obtivemos estas linhas após uma conversa em que discutimos os atributos e a natureza da divindade. Com penada de mestre, São Paulo disse de Deus tudo o que os homens poderiam dizer em 100 volumes. 7 junho de 1873.
Atendei aos conselhos que frequentemente vos dão vossos irmãos e amorosos mestres espirituais, com os quais alcançastes pôr-vos em comunicação. Nunca vos esqueçais de que a semente não é lançada à terra safaria e infecunda, mas sim aquela em que põe suas esperanças o ativo lavrador. Lúculo. Indigno se considera desses celestiais impulsos o círculo cristiano espiritista, e a Deus rende graças, e a seus enviados, por lhes haverem concedido, sem nenhum merecimento da sua parte. A esses impulsos responde hoje, publicando o presente livro, persuadido de que, por este meio, contribui para o melhoramento da humanidade, generalizando o conhecimento das doutrinas espíritas. Não ignora nenhum dos que o compõem, que a publicação do seu livro e a propaganda das doutrinas em que se empenharam, lhes hão de trazer inúmeros dissabores, mas, o que valem desgostos, quando se cumprem deveres. Sentimos íntima felicidade, e a caridade nos impõe o dever de a repartirmos pelos que sofrem, muito embora chovam sobre nós as maldições de uns e os sarcasmos de outros. O tempo nos justificará e os anatematizados e os loucos de hoje serão os abençoados e os sensatos de amanhã. 8º, junho de 1873. Sobre os povos antigos, firmaram os tiranos e usurpadores da consciência seus abomináveis direitos, valendo-se da sua ignorância, que, como um largo sudário de trevas, envolvia a terra. Hoje, a ignorância foi substituída pela indiferença e pela negação, ainda filhos das trevas que vingam nuns, como em outros vinga o materialismo utilitário, mais pernicioso que a indiferença e a negação, por ser o filho primogênito do mais refinado egoísmo. Nestes tempos, notáveis pela transcendental revolução que, em todas as ordens, principalmente na moral, se está elaborando com incrível e desconhecida rapidez, o espírito humano é chamado a descobrir, pelo estudo e pela observação, a chave dos milagres e o segredo dos mistérios. Moisés. A ignorância era o mal da humanidade antiga, e o materialismo utilitário o vírus que corrói as entranhas das sociedades modernas. O espiritismo, em cumprimento de uma missão providencial, vem combater, pelo Evangelho, os males sociais de que fala a comunicação de Moisés. Era necessário restabelecer o senso moral dos povos, alterado pelas interpretações errôneas das doutrinas de Jesus, e a essa necessidade veio satisfazer o cristianismo espírita, corrigindo os erros religiosos que, em luta com o sentimento e com a ciência, avolumam dia a dia o número dos incrédulos. A fé, de acordo com a ciência, regenerará a humanidade, e a ciência revelará aos homens regenerados o segredo dos milagres e dos mistérios da fé. 9 graus, junho de 1873. Nunca tenteis saber pelos espíritos segredos proféticos, porque os espíritos que vivem na luz calar-se-ão, e virão confundir-vos os que sentem prazer em enganar e seduzir. Eulógio. Não percam este ensino os que, movidos exclusivamente por curiosidade ou por interesse, procuram descobrir, por intervenção dos espíritos, os segredos do futuro e satisfazer desejos frívolos e orgulhosos. Na comunicação espiritual não se deve buscar senão a satisfação de necessidades morais próprias ou comuns, do contrário, os espíritos frívolos se encarregarão de semear a confusão pelos mesmos meios que a providência pôs à disposição do homem para alcançar a verdade. E certo que as faltas trazem em si mesmas seu castigo. 11 graus, junho e julho de 1873. Ensinai aos que não têm fé as excelentes e doces verdades do Espiritismo que o bom Senhor vos concedeu por seus enviados, porque a verdade se aproxime e é necessário que os enviados lhe preparem o caminho. Em verdade vos digo, que o Cristo já recebeu a palavra de Deus, já desceu da região da luz, e está entre vós. São Paulo. Amigos e irmãos em espírito, em vossos dias se cumprirá a palavra de Jesus, quando disse, eu enviarei o Espírito da verdade. Abre os olhos e vede em torno de vós, o que admirais, brota aqui, ali, por toda parte. São os alvores luminosos precursores do nascimento do sol dos espíritos. Porque, em verdade vos digo, que os tempos se aproximam, e o enviado e os enviados restabelecerão as coisas em seu verdadeiro lugar. S. Luís. Ambas estas comunicações confirmam ou ratificam que os espíritos têm dito em diferentes pontos do globo, há 10 ou 12 anos, isto é, que o Espírito da Verdade, anunciado e prometido por Jesus,
virá em nossos dias restabelecer a verdade religiosa, obscurecida pelas interpretações falsas e pelos interesseiros comentários do Evangelho. Significará isto, que temos de assistir à vinda, entre os homens, de outro Messias restaurador do verdadeiro sentido da moral evangélica, continuador do Messias que veio há 19 séculos a remir-nos com sua doutrina. Ou dever-se-á entender, pelo advento do Espírito da Verdade, a revelação espiritual que, neste momento histórico, cai como rosto sobre todos os países da Terra. Da linguagem velada das comunicações, parece que devemos entender conforme a primeira hipótese, e, neste pressuposto, o dever de todo cristão é vigiar e estar preparado para receber dignamente o enviado de Deus. 12º, julho de 1873. Belo e divinamente consolador é o ensino dos Espíritos. É a luz que vem romper o véu das trevas, que impede o homem de entrever qualquer coisa do seu destino espiritual. É a verdade que rasga, com seus irresistíveis resplendores, a escura nuvem que ensombra o horizonte da consciência e da razão humanas. É o suave rosto do amor que vem vivificar os corações na caridade. E a voz daquele que trovejou no Sinai, e que agora vos fala a linguagem de um pai condoído das fraquezas de seus filhos. S. Luís Gonzaga. Quanta unção, quanta misericórdia e quão consoladora ternura respiram estas linhas ditadas pelo espírito de S. Luís Gonzaga. A revelação que baixa para dar luz à humanidade extraviada, a mão providencial do Criador, semeando amor nos corações dos homens e o olhar terno e compassivo do Pai envolvendo seus fracos filhos, perdidos pelos tortuosos caminhos da vida, são um quadro que comove todas as fibras da alma e a faz cair de joelhos, exclamando: Pai meu, pequei em tua presença, calquei a lei, mas sou teu filho, salva-me. Bendita é 1000 vezes a doutrina que inspira tão piedosos sentimentos. 13º, julho de 1873. Irmão, inútil será a vossa espontânea missão, a vossa missão apostólica e a vossa propaganda caridosa e racional para com aqueles que procuram no Espiritismo, não a luz que vem do alto, não as doces e puríssimas águas da virtude, que descem da fonte da vida, não a reforma de seus hábitos nem o repúdio de suas frivolidades, não, enfim, seu melhoramento moral, pela caridade e pelo amor, mas, sim, procuram a insensata satisfação de orgulhosa curiosidade. Rogai por eles, porque são dos tais, de quem disse Jesus, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, por isso cerram os olhos à vida e os ouvidos à caridade. Porque viram as luzes e a desprezaram, volveram por seus pés a região das trevas. Irmãos, aproveitai os ensinamentos e conselhos que a misericórdia do Pai vos dá, a fim de que façais reviver a semente nas corações que a buscam. Crede, amai e ensinai. S. Luís. A primeira parte desta comunicação é o complemento da que tem o número 9 e o nome de Eulógio. Ambas revelam qual o fim que deve mover os que desejam as instruções superiores. Na segunda parte, impelem-nos a continuar na fé e na propaganda da moral evangélica, impulso a que não podemos fugir, sem faltar a consciência e a gratidão que devemos pelos benefícios que nos têm sido prodigalizados com imerecida abundância. 14º, julho de 1873. Vedes como os raios do sol, após uma tempestade, atravessam as negras nuvens que envolvem a terra e encobrem o horizonte. Vedes como amai na tempestade, restabelece-se a calma, recobra-se a esperança, suspiram docemente as brisas, os passarinhos renovam seus melodiosos gorjeios, e a natureza se reanima. Assim são as tormentas sociais e as tempestades humanas. O mundo físico, em suas perturbações e em seus violentos abalos, não pode exceder o limite da lei do seu equilíbrio, que é a lei eterna da sua conservação e das suas necessárias transformações. Do mesmo modo sucede no mundo moral, ou antes, no universo moral. A ignorância, as revoltas da razão e da consciência, o fanatismo, as paixões, os interesses e orgulho, são os ventos que revolvem as sociedades e arrancam a humanidade do seu repouso. Não vos perturbeis, porém, o universo moral segue sua rota, impelido pela divina lei da perfectibilidade e da purificação, e tudo, dia a dia, passo a passo, caminha para o seu providencial destino. Não penseis que em algum tempo a humanidade retroceda, ela vacila, porém, em sua vacilação, fortifica-se para avançar com impulso mais vigoroso.
Quão instrutivas e civilizadoras seriam, para o homem, as lições da história, se ela fosse o quadro fiel das vicissitudes humanas e se o homem pudesse abraçá-la em sua universalidade. Porque, é preciso que o saibais, a vossa história é uma gota d'água no oceano das humanidades que se movem e se desenvolvem nas imensas campinas do infinito, e, mesmo assim, essa gota não chega a vós senão corrompida e adulterada. E tudo é por este molde. Sempre existe o véu espesso com que a cobrem e desfiguram as paixões e os interesses de seca e de partido. Tudo é por este molde, repito, vereis na história confirmado o sucessivo e infinito progresso das sociedades humanas. E quando chegar, pois chegará o venturoso dia em que a história universal se apresentará a vossos olhos, clara, transparente, luminosa, sem véus e sem enfeites, então caireis, tomados de surpresa, aos pés dessa eterna providência, cuja suprema luz arrancou a humanidade das tenebrosas imensidades do caos. São João Evangelista. Os acontecimentos políticos sociais que nessa época atravessavam a Espanha, fazendo recear grandes catástrofes, acabavam de ser o tema da nossa conversação, no momento de se receber essa comunicação evangélica. Profundo conhecedor do movimento moral da humanidade, ele desvanece as nossas dúvidas e acalma os nossos temores, falando-nos da lei do progresso, para o qual concorrem esses abalos sociais que aterram os homens. Em testemunho de suas palavras, ele fala-nos dos ensinos da história, mas, de um traço, fez-nos compreender a insuficiência da nossa história, e a existência de outra maior, mais universal, mais digna da criação, a de todas as humanidades que se movem e se desenvolvem nas imensas campinas do infinito. Essa é a criação digna de Deus, um universo cheio de inteligência, de adorações e de vida, e não insignificante planeta em que habitamos, até hoje considerado como obra privilegiada da suprema inteligência. 15 graus, julho de 1873. Enchei vossos corações de fé e de esperança, porque se refletem em vossas palavras o desânimo e a dúvida. Porventura precisais, para vos mostrar desanimosos e fortes, de legiões de homens que vos assistam e defendam. Temeis, para crer, sem olhar para trás, aguardais que ronque o trovão e caia o raio. Vacilais. Ah! Vede que o vosso valor é dos que não têm fé, vede que essa fé é dos cobardes. Prosseguei em vossa obra e regozijai-vos, porque é a obra dos discípulos e precursores do Espírito da Verdade, eleitos nos eternos conselhos do Altíssimo. Não sereis, não podeis ser filhos pródigos dos dons que o Pai vos tem concedido. Não vos orgulheis, nem seria prudente encher-vos de vaidade, porque o passado e o porvir são livros fechados a vossos olhos velados pela matéria. Avante, irmãos meus queridos, virtude, perseverança e fé. O que quiserdes dar-se-vos-á. Na casa do Pai há moradas sempre cheias de luz e de amor, onde os espíritos voam no puríssimo ambiente da eterna felicidade, onde se realizam todas as harmonias da alma, onde se confundem todas as vontades numa única vontade, todos os sentimentos em um único sentimento, todas as felicidades na felicidade inefável do amor dos amores. Santo Agostinho. No princípio dos nossos estudos teóricos e práticos acerca do Espiritismo, realizava-se em nós uma luta acerba, cujas diversas alternativas se refletiam em nossos atos e em nossas palavras. Em presença dos fatos e ante a lógica dos princípios, a fé apoderava-se de nós e nos impelia, a voz da consciência, pela senda do dever, mas, outra voz, a das recordações das crenças em que se haviam nutrido os nossos corações, entibiava o nosso valor, e as dúvidas nos tomavam e nos faziam vacilar. Os costumes lutavam, em nós, com a realidade, os sectários dos ensinos de Roma lutavam com o cristão, e o temor com a convicção. Talvez, se não fossem as frequentes inspirações que do alto nos vinham fortalecer e alentar, tivéssemos sucumbido e abandonado a gloriosa empresa. Felizmente, porém, essas inspirações vieram, e a vitória coroou os nossos esforços. Essa vitória nos condenava às sátiras de uns e à perseguição e maldição de outros. Não obstante, porém, o sacrifício estava feito, a aprovação e as bênçãos dos homens. Antepusemos a aprovação da consciência e a bênção de Deus. 16º, julho de 1873. Meus irmãos, filhos como eu do Pai espiritual que está no céu, marchai com passo firme, sem dúvidas nem vacilações, pelo caminho encetado,
em cujo termo se encontra a luz regeneradora dos mundos e a paz dos espíritos. Se alguém na terra vos disser, eu sou a eterna verdade, cerrai os vossos ouvidos, porque a verdade imutável é o sol que brilha sobre as moradas da cidade santa. Porque Roma quis usurpar a pérola que orna o divino diadema, é que estão contados os seus dias. Seus esforços são as supremas agonias da morte. O orgulho blasfemou de Deus e ousou levantar outro Deus, mas soprou o vento das alturas, e o Deus do orgulho, que era de barro, caiu reduzido a pó. Vereis cumpridas estas palavras. Continuemos, irmãos. O cristianismo romano não é o cristianismo estabelecido por Jesus e pregado pelos apóstolos e pelos padres dos primeiros séculos da Igreja. É ramo decaído do grande tronco do catolicismo, já quase morto, porque perdeu o elemento essencial de vida, a seiva da humildade e do amor. Porque os pastores não cuidaram, como deviam, de suas ovelhas, e buscaram a sombra e o ócio. Anda o rebanho disperso e aventura, aniquilado pelo cansaço e sufocado pelo calor, em busca do cristalino manancial que há de restabelecer sua esperança e refazer suas forças. Compadecei-vos desses guardas obcecados em um materialismo demasiado egoísta e terreno, e rogai por eles. Perderam a confiança do pai de família, e não se sentarão à sua mesa, entre os escolhidos, enquanto todas as ovelhas, sem falta de uma, não tiverem chegado salvas ao redil. Não ouvideis jamais estas verdades. Seguirão as fugitivas pegadas da ovelha perdida, e passarão os dias e os anos. Sofrerão angústias e grandes temores, o desalento apoderar-se-lhes-á da alma, a noite os surpreenderá no bosque, os rigores do estio, no areal, a tempestade, no deserto. Não sofrerá, por sua causa, a pobrezita ovelha. Bendigamos todos a Deus, em seus sapientíssimos desígnios. Fenelon tinha versado a nossa conversação sobre o dogma da infalibilidade, decretado pelo último concílio ecumênico, em 1870. Sem ódio, sem paixão, sem animosidade de espécie alguma, antes, pelo contrário, com todo o respeito que merecem as decisões das autoridades e das corporações sábias, cada um de nós havia manifestado o seu modo de sentir a respeito desse assunto. Terminada a pacífica discussão, ou, antes, a exposição de nossas apreciações particulares, desejávamos obter um raio de luz superior no assunto, e a luz nos veio por meio do imortal Fenelon. Permita o céu que não seja ela repelida pelos que dirigem a nau do cristianismo oficial. Permita o céu que os pastores, em cujo número devemos considerar todos os que, por sua ilustração, podem servir de guias aos demais, abandonem a sombra e o ócio, e corram, pressurosos, a salvação do rebanho, que se perde nos despenhadeiros do materialismo e nos desertos do indiferentismo religioso. 17º, julho de 1873. Meus amigos, velai sem cessar. Não ouvideis, nem por um momento, o que deveis à providência, aos vossos irmãos do universo, e a vós mesmos. À providência deveis tudo o que pode fazer a vossa felicidade, aos homens, o vosso amor, a vós mesmos, a salvação. Sois dos chamados, de vós depende que, em breve, sejais dos escolhidos. Vejo que trabalhais por ser destes últimos e, para alcançardes tão inefável ventura, ouvi o que vos cumpre fazer. Desde que desponte a aurora até que o sono volva à noite a cerrar-vos os olhos, ocupai todos os instantes que vos permitirem os cuidados e deveres que vos rodeiam, em elevar vosso espírito até ao Pai de todas as criaturas e em cumprir sua sapientíssima e provida vontade. E sabeis qual o melhor meio de elevar a Deus o coração e de obedecer às suas vontades na terra? Orar pelos que sofrem, condoer-se das misérias, principalmente das da alma, levar o consolo onde rompe uma lágrima, amar as crianças e a todos os seres débeis, e ser sua providência olhar com carinho os que vos ofendem, esquecendo suas injúrias, instruir os ignorantes, de preferência nas verdades espirituais, combater, com a unção da palavra e do exemplo, todos os fanatismos e, muito especialmente, o fanatismo religioso, não dissimular a verdade, antes pregá-la sempre sem temor, ser severo consigo mesmo e relevar as faltas dos outros, não abrir o coração à lisonja e ao orgulho, não esquecer os deveres para com os vossos pais, para com as vossas esposas e para com os filhos que vos forem confiados, sem exagerá-los, porém, em prejuízo dos demais, em suma, amar a todos e praticar o amor. Cada um destes atos é uma flor da alma que,
juntas, formam um delicado ramalhete, cujos aromas sobem até Deus. Maria. Os que atribuem ao diabo as comunicações que se recebem nos círculos ou reuniões espíritas, julgam de boa fé que o que acabamos de transcrever pode ser inspirado por algum desses espíritos maléficos, destinados pela Igreja Romana a atiçar eternamente o fogo das regiões infernais, aceso ao sopro da divina vingança. Um código da mais sublime moral, inspirado e escrito pelo apóstolo da imortalidade, da corrupção e do crime, cuja única missão é infeccionar os costumes e os sentimentos, para aumentar o número dos infelizes condenados, é fenômeno tão novo, tão inconcebível, tão irracional, que o repelem, de comum acordo, por absurdo, a razão e o coração. Dar bons conselhos aos que deles carecem, é uma das obras de misericórdia, e a ninguém ocorreu, até hoje, que o diabo pudesse empregar seu tempo em obras tão caritativas e cristãs. Isso só se pode explicar admitindo-se que os espíritos rebeldes acabaram por abdicar às suas ruins manhas, e por converter-se em discípulos e apóstolos das doutrinas evangélicas. Escorregadiço é o terreno em que o diabo colocou os partidários do seu tenebroso poder. O espiritismo é incomparavelmente mais lógico e oferece soluções que estão em perfeita harmonia com a bondade e a justiça de Deus. Crê que os espíritos benéficos têm mais poder que os maléficos e que, se Deus nos sujeita a provas e a tentações em que intervêm estes, permite também que aqueles venham sustentar-nos e alentar-nos. Se discorrer assim é, para uns loucura e para outros heresia, não lhes invejamos o entendimento, nem a fé. 18º, julho de 1873. Meus irmãos, quando o gorjeio dos passarinhos rompe o silêncio da noite e desperta a natureza adormecida, é porque uma nova aurora rompe o manto das noturnas trevas e espalha pela terra sua face risonha e sua habitual alegria. Quando os espíritos deixam ouvir as suas misteriosas harmonias e a humanidade se agita, como que sacudida com violência, é porque um novo raio de luz vem mostrar aos homens a senda abandonada do dever e do progresso. O progresso pelo dever é a lei do universo moral, e, quando essa lei é olvidada ou se entorpece em seu cumprimento, vêm os abalos sociais, as violências, as revoluções e, conjuntamente, os temores e os arrependimentos. Estudai a época atual e descobrireis sintomas assustadores de decomposição, porém, esses sintomas precedem sempre as grandes renovações. Preparai-vos, não durmais, porque, em vossos dias, o Espírito da Verdade virá, com seus eleitos, operar a mais importante das renovações que a humanidade jamais tem presenciado e admirado. S. Luís Gonzaga. A renovação de que nos fala o espírito de São Luís Gonzaga é uma necessidade universalmente reconhecida por quantos estudam o estado moral da humanidade, e o que é necessário, irrevogavelmente sucede. Um mal-estar geral sente-se em todos os povos e em todas as sociedades, e ninguém descobre o meio de remediá-lo. A política ensaia todos os processos de manter a paz, falo, porém, inutilmente, porque a enfermidade, que procura na cabeça, está no coração. Os erros religiosos geraram a incredulidade e o materialismo, e os povos não podem viver sem a fé, que é o alimento da alma. A vida do sentimento é vida de expansão e de verdadeiro bem-estar, e na época atual o sentimento apenas dá sinais de vida. 19 séculos são decorridos desde o estabelecimento das doutrinas do Cristo, e ainda não temos sabido ser verdadeiramente cristãos, e tanto, que os homens se olham com indiferença, como estranhos, sem cuidarem de que Jesus não cessou de recomendar a caridade e o amor. E, todavia, abundam os ricos que não cogitam das misérias dos pobres, e pobres que aborrecem os que desfrutam as comodidades da vida. Este é o cancro da humanidade presente, e o Espiritismo é que lhe arrancará a raiz, à vista dos homens, a fim de que penetre em seus corações o mandamento do Mestre: amai-vos uns aos outros. Eis a fórmula da felicidade humana. 19º, julho de 1873. Irmãos, falais e pensais do Espiritismo como de obras de homens, e por isso vacilais, por isso duvidais da sua eficiência e não estáis ainda bem persuadidos do seu triunfo. Acreditais, porventura, que foram os homens que pregaram o Evangelho de Jesus. A luz veio das alturas de Sião, e o que desce do alto não perece. O que os homens fizeram com relação ao Evangelho, foi explicá-lo a seu modo e acomodá-lo à sua orgulhosa ignorância. Se o Evangelho fosse um monumento erguido por mãos de homens,
ninguém se preocuparia com ele. Sede mais refletidos e pensai com mais critério. O cristianismo espírita ou é obra humana ou procede da suprema razão, da origem eterna das coisas. Na primeira hipótese, pereceria inevitavelmente; na segunda, porém, quem poderá frustrar-lhe o triunfo ou deter-lhe o passo? Quem pode temer que o pensamento divino tropece nas miseráveis dificuldades criadas pelos homens? Que significam os interesses, a ambição, o amor próprio, o orgulho, os ódios, o egoísmo e todo o inferno de vis paixões que agitam o coração humano, diante da eterna e imutável vontade do Altíssimo? O Espiritismo, meus amigos, bem o compreendem alguns de vós, vem de cima, e porque vem de cima, triunfará. É o Evangelho revelado pelos Espíritos que recebem a palavra de Deus, e explicado conforme as necessidades morais dos tempos e das gerações, porque o Evangelho é o manancial de luz e de vida em todas as idades da humanidade e para todas as humanidades. O cristianismo espírita triunfará, porque é a verdade dos sábios, a alegria dos corações humildes, o consolo dos que choram e a esperança dos que sofrem. Thomas de Aquino. Novas vacilações na fé, novos terrores oriundos de sentimentos humanos, e novos impulsos celestiais. Gozávamos de certa consideração entre os homens, e essa consideração ia desaparecer como fumo. Neófitos ainda, víamos no caminho da fé um futuro cheio de espinhos e de dissabores, e volvíamos os olhos, com a maior frequência, ao nosso passado, prestes a retroceder. Nesses momentos solenes, a consciência, ilustrada e fortalecida pelas superiores inspirações, nos atirava face às nossas fraquezas e o nosso egoísmo, e o batel, próximo a sussobrar, triunfava da voragem e de novo fendia as ondas, em busca do porto da salvação. 20 graus, agosto de 1873. Meus irmãos, os vossos enérgicos esforços para atrair ao caminho da verdade os que não o conhecem, nunca serão infrutíferos. Sois o eco da trombeta do anjo que chama a juízo as consciências adormecidas no erro, e a voz do céu é com trema muito penetrante para não ser ouvida pelos mortais. Dizeis, porém, quem sou eu, para que venha a minha palavra que se pronuncia nos conselhos do Senhor? Eu me sinto débil e enfermo, vacilo, duvido, as minhas ações estão muito longe de corresponder à perfeição que distingue os eleitos do Pai. Donde, pois, a graça de ser instrumento da eterna misericórdia e mensageiro de seus dons? Fazeis bem em confessar vossa pequenez, e eu vos aplaudo sinceramente, meus amigos. Dos filhos do orgulho fogem os espíritos da verdade. Sois fracos e imperfeitos, é certo, porém não caminhais com decidido propósito em busca da purificação e da salvação da alma. Pois que ides em procura da luz, não podeis chamar outros para que vos acompanhem. Chamastes o médico, porque vos sentíeis enfermos do coração, e o médico veio curar-vos, porque o chamastes. O que há de estranhar que, enquanto tratais da vossa cura, façais participantes dos remédios que avigoram vosso espírito, a outros espíritos que sofrem como vós. Demais, já se vos disse que o livro do passado e do futuro está cerrado aos olhos da carne e que em vão tentareis profetizar? Obedecei aos decretos superiores, sem inquirir de suas causas e de seus fins. Continuai dóceis e submissos às inspirações do alto, porque pelo fruto se conhece a árvore, não esquecendo nunca que não faltam nas regiões das trevas espíritos que tenham recebido, em suas encarnações, luzes especiais de que não souberam fazer o conveniente uso. Valor, meus filhos, e atividade. Voltarei a ver-vos e a instruir-vos. Maria. O venerando nome de Maria, com que termina a comunicação sob o número 17 sublinhado, tinha sido para nós motivo de confusão, desconfiança e receio. O excesso de luz cegava a vista de nossos espíritos. Como poderíamos nós, míseras criaturas, vencidas cada dia centenares de vezes nas tentações e nas provas, como poderíamos crer-nos dignos de receber diretamente as inspirações da Mãe de Jesus? Estávamos como que atordoados, sem poder explicar o que se dava conosco e sem nos atrevermos a julgar fatos, de cuja realidade, por outro lado, não nos era permitido duvidar. Em tal estado, veio novamente Maria na comunicação número 20, desvanecer as causas do nosso espanto e receios. A providência serviu-se dos mais humildes meios para o cumprimento de seus fins, fazer brilhar com todo o esplendor a sua onipotente intervenção. 21 graus,
Agosto de 1873. Mil graças rendo por vos terdes lembrado de mim. Durante a minha missão episcopal pertenci, em aparência, à Igreja Romana, mas, na realidade, por uma intuição inata do mundo espiritual, eu pertenci à religião da verdade. Por isso, na